Roberto, sou da empresa Easy 3D e hoje nós vamos falar um pouco sobre calibração, tá? Na área de impressão 3D. Tem aqui alguns modelos para quem usa impressora na parte de odontologia, né? Alguns modelos que nós fizemos aqui como teste, modelos bem elaborados, ficaram muito bonitos. E vim apresentar hoje um pouco sobre como se fazer uma impressão bem sucedida, tá? E um dos principais segredos de uma impressão bem sucedida está unicamente, exclusivamente na calibração da resina. Aqui eu tenho outro modelinho troquelizado, toda bem justo, olha lá, encaixe perfeito, tá? Então o segredo dessas impressões que nós fazemos como teste e ela ficar tão boas assim, boa parte do segredo está em si na calibração. Calibração do que? Primeiramente da resina, tá? Nós utilizamos para essas impressões as resinas da MakerTech Labs, ok? Toda impressora da Easy vai calibrada com essas resinas e nós temos que nos atentar, dar uma ênfase nessa parte da calibração em si, pois nós sabemos que hoje existem resinas de boas qualidades, que é o caso hoje da MakerTech Labs, as resinas Prisma e as famosas resinas chinesas também, né? Que hoje em dia está na moda ser vendida a resina chinesa, que é a famosa baratinha, vou economizar, e acaba que no final o custo-benefício não vale a pena, tá? Então, falando sobre calibração, eu trouxe 3 modelinhos de calibração. Esses são modelinhos que nós usamos aqui na empresa, desenvolvido diretamente pela Easy 3D, tá? E aqui nesses modelinhos de calibração nós temos alguns detalhes. Vou deixar esses de lado. Primeiramente, o modelo ele tem 5 sextavados, tá? Esses sextavados, cada um tem uma medida, tá? São sextavados fêmeas. E nós também temos um sextavado macho. Como que nós fazemos esse tipo de calibração? A princípio nós temos que entender uma coisa: o tempo de exposição da resina é totalmente proporcional à dimensão, ou seja, quanto maior for o tempo da minha exposição, menor será essa medida interna e maior será a minha medida externa. Esse é um conceito que nós temos que manter isso sempre fresco na memória, tá? Então, sabendo dessa proporção entre eles, o que nós fazemos? Desenhamos um sextavado macho e 5 sextavados fêmeas. Cada sextavado ele tem uma medida diferente e aqui dentro, não sei se vai conseguir enxergar, ele é numerado em 1, 2, 3, 4 e 5. Esse protótipo ele foi desenvolvido para que, após eu ter feito essa impressão, tá? Seja lá em qual resina for, fiz a impressão, faço todo o tratamento de pós-cura, tá? E após isso eu vou ver aonde ele vai encaixar e vou testando. Nesse caso aqui desse calibrador já é bem nítido que a partir desse detalhe aqui que ficou todo fechado, aqui é o logo da empresa, ele ficou todo fechado. Eu já sei de cara que ele está sobrecurado, ou seja, ele ficou tempo demais. Ficou um tempo de exposição além do que ele precisava ficar, tá? Então eu já sei que isso daqui caracteriza um tempo acima daquilo que é o recomendado, mas no protótipo eu vou tentar encaixar ele em todos os sextavados e eu vou perceber que ele vai chegar mais próximo de encaixar aqui no 5. É o número 5 aqui que ele encaixou, não sei se a câmera consegue focar bem. 1, 2, 3, 4 e ele vai encaixar no 5. Como que ele funciona? O ideal é que ele encaixe no número 3, que está aqui desse lado aqui. Ele tem que encaixar no número 3 e encaixando no número 3, eu sei que o tempo de exposição está ok, tá? Eu vou tentar encaixar ele não vai entrar, tá? Ele não vai entrar. O sextavado macho ficou muito grande. Eu sei que se eu vier para o 2 e para o número 1, também não vai dar certo, porque eles são medidas menores. Então, provavelmente ele vai encaixar no 4 ou no 5. Nesse caso, ele encaixou no 5. Quando ele encaixa no 5, eu tenho uma imagem ilustrativa, vou estar colocando na tela. Essa imagem ilustrativa vai me auxiliar o seguinte: se ele encaixar no 5, eu tenho que diminuir em 1 segundo o tempo de exposição. Eu vou fazer a alteração na minha máquina,
eu vou lá no perfil dessa resina, né, que é uma resina cinza standard ST450 cinza da MakerTech Labs, e vou diminuir 1 segundo o tempo de exposição. Uma vez que eu diminuir esse 1 segundo, eu vou imprimir novamente esse modelinho, tá? Então, peguei, fiz a impressão. Após a impressão, eu vou testar, eu vou fazer todo o processo de pós-cura novamente. Feito o processo de pós-cura, eu vou testar novamente aonde ele vai encaixar. Mesmo trabalho. Eu vou pegar esse pininho e vou tentar encaixar ele em algum ponto, tá? Aqui é uma resina Dental Model, né, DM450 da MakerTech Labs também. Essa resina, nós fizemos a calibração, tá? E ela encaixou exatamente no número 3, tá? Encaixou no número 3, 4, 5, 2 e 1. Ela encaixou exatamente no número 3. Se ela encaixou no número 3, quer dizer o quê? Que minha impressão está ok, minha resina está ok, o tempo de calibração está perfeito para essa resina. Não preciso alterar nada, tá? É só continuar fazendo meus trabalhos e só vou voltar a fazer um teste de calibração novamente na troca do lote da resina. Ou seja, troquei de resina, troquei o lote da resina, tive que comprar mais e eu vou ter que fazer uma nova calibração daí. É recomendado que seja feito dessa forma, tá? Para que se houver alguma divergência de tempo, eu consiga fazer essa alteração somente na calibração do que eu fazer algum trabalho e acabar tendo uma decepção mais adiante, tá? Fazendo a calibração. E esse é o último caso, o caso extremo de falta de tempo, tá? Aqui acho que vai ficar bem mais nítido os números aqui dentro. Deixa eu só posicionar, tá? Ó, fica bem mais nítidos os números, ó, 3, 4, 5, 2 e 1, tá? Tá bem nítido agora porque essa é uma resina transparente. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer o teste como eu fiz em todas as outras resinas. Após o teste, faço o tratamento de pós-cura, né? De pós-impressão, lavando, secando e curando numa câmera UV, tá? Com uma luz com espectro ultravioleta. E vou fazer o mesmo teste. Vou pegar o pininho macho e vou ver aonde ele vai encaixar, né? Nesse caso, com certeza ele vai entrar no 5, né? Ele vai entrar no 5, ó. Ficou bem folgado, tá? Dá para perceber que ele tem um jogo bem elevado. Entrou no 4. No 3 também ele entrou, ficou folgado. Aqui no 2 e no 1, tá? Isso caracteriza o que? Vamos lá, levando em consideração o que eu falei no início, que quanto maior o tempo, menor será esse diâmetro, esse círculo, esse sextavado, quer dizer o que? Que então tem pouco tempo. Se eu aumento o tempo, eu altero essa parede interna. Essa parede interna ela fecha, assim ela vai começando a dar medida. Lá na imagem ilustrativa que nós vimos anterior também, vai falar o quê? Que se ela encaixou aqui no 1, eu tenho que aumentar 1 segundo. Se ela encaixar no 2, eu tenho que aumentar meio segundo, ou seja, 0,5 segundos. Encaixou no 3, está perfeito. Se encaixou no 4, eu tenho que abaixar meio segundo, tá? E se encaixar no 5, eu tenho que abaixar 1 segundo inteiro, tá? E lembrando, sempre após cada alteração eu preciso fazer outra impressão e refazer esse teste. Não tem como eu fazer uma alteração e achar que já está calibrada, tá? Esse tipo de calibração nós fazemos por aproximação, tá? Então fiz o teste, encaixou, bacana. O único caso que você não vai precisar imprimir novamente é caso ela encaixe de primeira no número 3, que é esse caso aqui. De primeira ela foi feita, encaixou no 3, não preciso alterar nada, posso fazer meus trabalhos normalmente. Uma vez que você teve que fazer a alteração de tempo, tem que ser refeito esse teste de impressão, tá? Para que seja feita a calibração da resina, tá ok? Outra coisa também que é importante a gente ressaltar nesse vídeo é os problemas que você pode acabar encontrando durante o teste de calibração, tá? Isso serve para qualquer tipo de impressora, tá ok? Digamos que você vai colocar esse arquivo ou um arquivo de calibração que você tenha, tá? Qualquer um que você tenha desenvolvido e vai testar. Você coloca para imprimir. Temos o seguinte caso: eu coloquei esse arquivo para imprimir
E após a impressora dar o término do processo, eu fui observar a máquina e percebi que não tinha nada na base, não tinha nada fixado na base. E por consequência, tinha vestígios dessa impressão grudada no fundo do tanque, tá? Isso significa que você colocou pouco tempo nas primeiras camadas ou camadas de fixação. Essas camadas de fixação, elas são responsáveis por fixar toda a impressão na base da impressora, tá? Esse tempo estando baixo demais, provavelmente ele não saia, ou seja, ele fixa na base, tá? Ele vai fixar na base as primeiras camadas, só que ele não tem força para continuar aqui. Então, no movimento de impressão, ele acaba cedendo, ele vai soltar e ficar no fundo do tanque, tá? Nesse caso, você vai ter que fazer o quê? Aumentar o tempo da primeira camada, das primeiras camadas, o tempo de exposição. Geralmente usa um tempo bem superior ao tempo normal de exposição. Por exemplo, a resina ST450 da MakerTech Lab, nós estamos utilizando de camada de fixação entre 60 e 80 segundos. É um tempo bem elevado, mas é um tempo que vai garantir a fixação de toda a minha impressão na base de impressão, tá ok? Outro problema bastante comum é quando o modelo até sai, tá? Ele fixa na base, você tem essa impressão concluída e a hora que você vai olhar o modelo, ele tem algum sinal de rasgo, né? Ele ficou rasgado ou alguma parte não apareceu. Ele apareceu, por exemplo, metade da impressão aqui saiu, tá? E a outra metade falhou ou ficou sem construção ou algo do tipo. O mais comum, ele aparece como se fosse um V, né? Ele rasga em formato de V. Esse tipo de problema é quando o tempo das camadas ainda está muito baixo. Vamos citar um exemplo. Essa resina, ela tem 4.2 segundos por camada, tá? Dependendo da versão da máquina que estiverem utilizando, 4.2 segundos por camada. Se eu colocar para imprimir com 2 segundos e meio, 2 segundos e 9, provavelmente a impressão até saia, mas em algum ponto do arquivo da minha peça impressa, ela vai apresentar essa falha, que nós falamos que ela rasgou, tá? Esse é um dos grandes problemas em relação à calibração, quando você não tem nenhum parâmetro inicial, tá? Então, não tenho nenhum parâmetro, eu vou colocar um valor de camada de fixação bem elevado, tá? Para ter certeza que isso vai fixar, e vou colocar um valor que é um valor estipulado para a resina nas camadas de exposição. Se deu esse problema de rasgar, quer dizer que o tempo está muito abaixo. Você pode aumentar bem o tempo e tentar novamente. Aí você vai cair nesses 3 casos que nós acabamos de citar, tá? O caso com tempo elevado, o caso com tempo muito abaixo e o caso do tempo ideal, tá? Espero ter sido bem simples essa explicação, tá? Procurei falar do jeito mais simples possível para trazer uma informação que, apesar de não ser algo muito complexo, muitas das pessoas elas não têm ciência dessas questões. Então, o segredo, como eu disse, da boa impressão está atrelado muito à calibração da sua resina, tá? Espero ter sido bem claro. Qualquer dúvida, deixe no comentário ou entre em contato através da nossa fanpage ou através do nosso site, www.easy3d.com.br. Um forte abraço, obrigado, tchau, tchau.